O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Se você puder fazer melhor, envie-nos sua gravação para iba@ibamendes.com. Será um prazer publicá-la em nosso canal. A Melhor Cartada, de Manuel de Oliveira Paiva, voz Iba Mendes. Estava uma coisa íspida aquele dia, 1h da tarde, muito mormaço, nenhuma gargalhada, triste realmente. Os hóspedes que jejuavam alegravam-se agora no seu jantar, servindo-se de grandes pratos de peixe, hortaliças, camarões, frutos, vinhos, requeijão e bolos. Comiam tanto que os outros, almoçados por cerca das 11, tinham era tédio por aquela petisqueira. Na rua não havia o que fazer, e pior em casa. A leitura nem para todos era divertimento, e acabava por cansar miseravelmente a um sujeito farto. O Pedro Antônio ardia por um joguinho, mas esperava que outro lembrasse. Sousa Pinheiro, com a cabeça elevada sobre o coxim de lã, estirava-se ao longo do sofá a ler a Folie Zamose. E todos estavam com a cara contrafeita de quem recebe uma visita enfadonha. Correia e José Teles ofereciam um raro espetáculo de entreter-se apuradamente ao lado de seus consortes, um casal namorando-se em cadeiras de balanço fronteiriças e o outro aplicadíssimo em uma partida de dominó. A pequena palmeira, colocada em um jarro na sacada, nem dava sinal de vento. A sala de bilhar, contígua, era um quartel sem tropa, os bilhares encobertos por grandes panos de riscado e os tacos descansando nos cabides. A do botequim, muito boa para rir e fumar, tinha de vivo os quadros suspensos na parede, bonacheiras pinturas, frades lambões de figura roliça no aconchego das pipas, empunhando copos de tirâmbicos. Em moldura tosca, num claro, surdia o meio-corpo de um marinheiro em camisa de bordo, com um chapéu cambaleado para a nuca e feições crispadas por um choro pândego. O Pedro Antônio se distraía passeando por aí, de mãos para trás, com maneiras de quem volta de um museu. Uns ruídos sucessivos e ascendentes chamaram-lhes a atenção para a escada, em cujo patamar assomava o vulto amarelo e inchado do capitão Dionísio. "Vamos jogar", disse este, quebrando para o salão. Pedro Antônio queria era isso, é o que o divertia, ter o prazerzinho de chorar uma carta e ver o cobre cirandar de mão em mão. Sentia a forte impressão do prejuízo ou do lucro. O dinheiro no jogo é que ostentava toda a fartura e vogava como um alimento. "Chama lá uns parceiros", e pediu ao moço do hotel uns baralhos novos. A mesa estava a um canto, era oitavada, com uma gavetinha em cada face e forrada com um pano verde. Malgrado a insipidez do dia, ninguém aceitou jogar. "Como?", dizia um. "Eu não jogo em sexta-feira maior. Teremos o ano inteiro para pecar." E daí se fizeram esquerdos, este por praxe, aquele por delicadeza, aquele por fé. Mas ninguém morre à falta de outro. Apareceram logo dois, um pastor protestante que, por assim a religião estipendiada, faria até milagres, e um tipo insulso, desses que não tem mel nem fel. Jogariam até não sei que horas, se não for a morte de um dos jogadores. Foi o caso assim. Pelas altas horas da noite, sentiu-se na rua um alvoroço, um sussurro, e as janelas iluminaram-se. Os hóspedes do hotel vieram para as escadas. Era a procissão do Senhor Morto. Havia um morno luar incinerando o ambiente. Ao longe, avistou-se como uma brasa vermelha muito embaixo, e mais outra, e mais outra. Ouviram-se as pancadas secas da matraca. As brasas multiplicavam-se em número e intensidade e enfileiravam-se para trás das outras, formando um corpo comprido,
para cada cordão de casaria. Eram 2 serpentes de elos de fogo, esses grandes bagos de luz amarela e coada. Os focos tinham um movimento oscilatório, manquejando e avançando imperceptivelmente com a mansidão de um enterro. Mais para longe, como pulsações de um coração gigante, palpitava o compassado bombo no funeral, como subindo de um subterrâneo. As vozes do cantor-chão vinham um pouco para cá e soavam monotonamente parvas. Um clarão amortecido e alto acompanhava o extenso préstito, esbatendo na frente das casas. Apareciam coloramentos de encarnado e de roxo das roupas, por baixo, entre o povo que se movia como sombras. A rua estava cheia de lado a lado, e no meio alongava-se um vácuo entre as confrarias. Adiante, via-se constantemente a massa de espectadores ia abaixando para ajoelhar. A matraca estralejava seca e constantemente, e de espaço, a voz aguda e terna de uma criança partia de não sei onde, modulando: ó vós, homines, qui transites per via, attendite et videte, si est dolor, sicut dolor meus. Passava ao alto suspenso um vulto de mulher, em transes de agonia, conduzida em andor. Viam-se-lhe as dobras do vestido roxo e lantejoulas douradas. Depois, debaixo de um palho de sedas macias, estirava-se em cadáver o retrato de Jesus nu, velado por um crepe de luto. Era levado por homens embuçados. Depois vinha o clero, reconhecível pela alvura da sobrepeliz, e o bispo com a cabeça coberta. E, enfim, a massa bruta do povo, como a tona de um líquido onde pululam cabeças a perder de vista. O funeral dominava agora tudo. Um som de flauta aguçava um grito infinito e doloroso, pairando por cima como a voz de um serafim, daqueles que aparecem nas nuvens sagradas. Uns sons de metal soaram refreados com barbaria humana e gemiam grossamente os baixos. O cortejo mergulhava cada vez mais no silêncio. Os cordões de luz, que oscilavam como fogos fatos, iam outra vez parecendo-se com brasas vermelhas. Pelo meio pompeavam os lampiões das cruzes. Porém, os 4 jogadores, tão entretidos que estavam, não se deram a curiosidade de ir lá, e a mulher do capitão Dionísio, que desde quarta-feira de treva não o vira, entrou assuladamente pelo hotel adentro, atirando-lhe excomunhões. Desgraçado, que é da tua mulher e dos teus filhos? O capitão se atentava para o que estava fazendo, ia puxar a melhor cartada de sua vida. Que jogo esplêndido! Berrou ele com alegria diabólica e bateu na mesa com a mão cerrada. A carta saltou lá, era o Coringa, e ele embiocou de bruços, como se o tivesse quebrado pelo meio. Os parceiros recuaram horrorizados, vendo aquele homem cair de repente para diante. E o Teles, que voltava da varanda, namorando sua esposa, correu para o grupo, apalpou com a esquerda o coração de Dionísio e com a destra consultou o pulso e concluiu com frieza de perito: não há dúvida, bateu 31. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.